A paz, povo. Povo de Deus, povo do Botiatuvinha, Nossa Senhora da Conceição. Estamos mais uma vez aqui para continuarmos o nosso papo pastoral, levando a vocês um pouco do conhecimento, um pouco de entendimento sobre o que são as pastorais da nossa igreja particular aqui do Botiatuvinha, o que cada uma faz, qual é o carisma de cada pastoral. E hoje vamos continuar este papo aqui, levando a vocês também uma pastoral muito importante, uma pastoral que prima pelas pastorais da igreja. Ela já está citada lá, desde o Concílio Vaticano II, no Código de Direito Canônico, ela está. Esta comissão, esta pastoral, ela tem uma grande responsabilidade. Em 2024 também foi citado novamente que esta pastoral é responsável pela ação evangelizadora e principalmente pela sinodalidade entre as pastorais da igreja, entre todas elas. Nós estamos falando de quem? Da Comissão Pastoral Paroquial CPP, onde nós estamos aqui hoje com o coordenador, o Johnny, que vai estar conversando conosco sobre o que é esta pastoral, sobre o que é viver esta pastoral e também o que é ser coordenador. Boa noite, Johnny, seja bem-vindo. Boa noite, Diácono, sua bênção. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos. Começando então este papo pastoral, como eu disse, ela é uma pastoral que abrange todas as pastorais. E muitas vezes, infelizmente, não é de conhecimento de todos que o CPP é essa que congrega todas e aquele que organiza também as ações. Na sua visão, Johnny, você acha que isso aqui dentro da nossa paróquia é possível? As pessoas conseguem entender que o canal de entrada junto ao pároco é o CPP? Eu acho que ainda é um pouco, não é da pessoa ainda, da paroquiano, ainda não entrou no cotidiano, então é algo que tem que ser mais explorado e mais divulgado. Então, tem muitas dúvidas que ficam no ar. Entre pastorais, muitas pessoas que frequentam a paróquia aqui também, de repente, não sabem de muita coisa que está acontecendo, muitos serviços que são prestados aqui que necessitam das pessoas para poder exercer. Então, eu acho que ainda falta um pouco, mas com esse movimento que a igreja tem passado, vindo com a PASCOM, principalmente divulgando por várias redes sociais, as pessoas têm percebido um pouco mais a importância das pastorais e do CPP. Uhum. Dado a evolução, porque a igreja também está evoluindo na questão de organização, como organização. Visto que nós estamos passando aqui muitas mudanças na nossa arquidiocese, essa questão, você acha que as pastorais têm essa visão mais, não digo profissional, mas uma visão mais organizacional da paróquia, e como que é feito esse trabalho para fortalecer a união entre as pastorais? Na verdade, para mim é tudo muito, muito recente. Quando o padre Moreira me convidou, tinha um tempo de vaga nessa... Ela ficou vacante um bom tempo. Isso, ficou um bom tempo. Eu tenho consciência, não fico chateado com isso, mas eu tenho consciência que eu não fui a primeira opção do padre Moreira. Mas, graças a Deus, eu tive um tempo de discernimento para poder dizer sim. Então, eu percebo que as pessoas, vendo mais as redes sociais, tem muitos padres em evidência, muitos bispos, e acredito que isso tem levantado um povo, pessoas que querem se colocar a serviço, e dentre essas pessoas, muitas pessoas que também na era do coaching, coisas assim, as pessoas também estão trazendo uma organização um pouco diferente para dentro da igreja. A gente precisa disso. Sim. Se desligar daquilo que sempre foi do mesmo jeito, para poder, apesar da igreja ser uma senhora de 2000 anos que tem que caminhar devagar, algumas coisas a gente pode trazer de bom, de fora da igreja, para nos ajudar a evangelizar cada vez melhor. Sim, isso é um evento que nós estamos vivendo com a ascensão dos últimos papas, Papa Francisco, agora Papa Leão XIV, que é pela formação dele, matemático e organizacional, ele tem um pouco mais essa visão também.
e até falando já da doutrina social da igreja, que também é uma questão organizacional dentro da igreja. E esses planejamentos, essa gestão paroquial que hoje é feita, com todas essas pessoas que aqui estão, que trabalham nas pastorais, não digo trabalho, que servem as pastorais, porque estar numa pastoral é uma vocação, é um serviço que você presta, não à igreja, mas você presta a alguém. Alguém que está por trás daquilo que a igreja oferece. Então, essa organização, esse processo, o CPP consegue auxiliar esses planejamentos das pastorais? Se chega a vocês, se chega ao CPP isso? Chega sim, chegam muitas ideias, chegam alguns questionamentos, e tudo que vem a gente tem que saber filtrar, né? Nem tudo que trazem pra gente é bom, mas também nem é ruim. Algumas ideias boas vieram, conseguimos tirar do papel, outras demandam mais tempo, vai levar um certo tempo até adaptar a nossa paróquia, mas tem coisas boas que já aconteceram vindo desse ouvir, porque o senhor falou uma coisa muito importante, que a gente não trabalha aqui, a gente serve a Deus na pessoa do irmão. Só que onde tem pessoas, aí tem que existir um cuidado. O CPP, a gente aprende que cada um no seu interior, no seu jeito, tem um cotidiano, uma história, trouxe uma bagagem. Então, a gente tem que cuidar para que essa pessoa dê o melhor dela, do jeito dela aqui na pastoral. Então, é muita conversa, muito diálogo, oração também. E às vezes pode até ocorrer até alguma discussão, vamos dizer assim, não briga, mas de uma discussão, a gente chegar num ponto comum, num denominador comum e a gente conseguir melhorar a evangelização, melhorar o espaço físico da paróquia. E isso tem acontecido devagar, mas tem acontecido, graças a Deus. E esta conversa ela é necessária, né, entre todos, porque o conversar, o dialogar e até o discutir, mas discutir um assunto. Discutir o assunto. Pode ser uma discussão até acalorada, mas em cima do assunto. Acabou a discussão, somos todos irmãos. Então, isso muitas vezes não é compreendido. Nas organizações, como na igreja, também não, né? Sim. Tem gente que diz, nós estamos aqui num bairro italiano, e dizem que o italiano conversa muito alto e gesticulando com as mãos, né? Então, a gente às vezes acha que está acontecendo uma briga, uma discussão, não, mas a gente só, de repente, é o nosso jeito de conversar. E a gente, cada um jeito, a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Eu estou na paróquia fazendo alguma coisa, graças a Deus, há uns 6 anos. Então, já conheço muita gente, já tive pequenas discussões. Graças a Deus, tivemos uma reconciliação. Então, a gente é assim. Hoje, de repente, a gente não concorda com uma coisa, mas isso não faz da gente inimigos. Faz pessoas com pensamentos diferentes. Então, a gente conversa, vê qual o pensamento que se adequa mais à nossa realidade da paróquia e estamos caminhando nessa direção. Temos feito alguns progressos e imagino que esse ano, espero que vai ser melhor do que foi o ano passado ainda. Porque o ser contraditório não é ser contra. Porque Cristo foi contraditório em muitas coisas da sua época, mas não foi contra aquilo. Como eu disse, eu não vim mudar a lei. E fui dar um novo sentido à lei. E realmente isso, né? O ser contraditório muitas vezes não é que você está indo contra a pessoa ou contra a ideia, mas é uma questão de abrir mais aquilo para discussão, né? E é neste ponto que nós chegamos a uma decisão acertada e uma decisão necessária para a igreja, porque muitas vezes pode estar, alguém acha que é preciso ou surgiu a ideia numa discussão, mas muitas vezes aquilo não é a prioridade. Eu escutei até uma coisa, não lembro qual foi o padre que falou, que tem uma diferença entre duas palavras, inimigo e adversário. Sim. O adversário não é o nosso inimigo. Não. Inimigo é uma coisa, adversário, muitas vezes eu posso ser adversário do senhor mesmo aqui na paróquia, quando a minha opinião for contrária à sua. Mas aí que está a beleza da igreja. A beleza e também a exigência, porque exige você ter que abrir mão da sua ideia para reconhecer que a ideia do outro é melhor. Então, por um tempo a gente pode se tornar adversários dentro da igreja com as ideias, mas depois somos irmãos e eu reconheço a sua ideia, dessa vez foi melhor e a gente executa desse jeito. Então, tem que ter essa maturidade e fraternidade, né? A fraternidade é muito, e como eu disse lá no começo, a sinodalidade, né? Esse caminhar juntos. Porque nós somos uma igreja. Eu não sou, a pastoral não sou eu. Porque nós
estamos aqui durante um tempo e passamos e vamos, como sacerdote. Sim. Como passaram já tantos aqui. Recentemente estamos em processo de mudança, processo de adaptação do sacerdote conosco, e nós com ele. Então existe essa questão dentro da igreja, onde as pessoas têm que buscar isso também, né? E esse monitoramento, esse acompanhamento das atividades pastorais é feita como aqui na nossa paróquia? Aqui, faz um ano mais ou menos que eu estou à frente dessa pastoral, e a gente faz reuniões a cada 2 meses, seria Sim. mais ou menos o padrão. Uhum. Mas a gente queria tentar, entre reuniões, fazer outras atividades, inclusive atividade de escuta. Uhum. Porque eu não estou 100% do tempo na paróquia, o senhor também não consegue ficar 100%. Não. Então, tem pessoas que estão e veem problemas, ou até uma ideia de melhora de muita coisa. Seja qualquer pastoral que for, alguma pessoa vê o que a gente não vê. E essa é a beleza da igreja. A gente trabalha em conjunto. O que eu não percebo, as mulheres têm mais essa percepção, às vezes, do que um homem. Então, eu levo muito... Quando alguém vem contar, eu já vejo para o lado assim, olha, é uma oportunidade de a gente melhorar. Claro, a gente identificou o problema, a gente conversa a princípio com alguém da pastoral. Se for algo um pouco mais importante, a gente recorre ao padre e tal, mas é assim que a gente vai funcionando, agilizando. Uma pessoa chama a gente no final de uma celebração e dá uma ideia, ou faz uma crítica, e a gente depois na reunião expõe isso nas reuniões para ver como que a gente consegue resolver. Muitas coisas a longo prazo que vai se resolver, algumas a gente já consegue resolver, às vezes na reunião ali mesmo. Sim. Só que a cada 2 meses, basicamente, a gente faz o nosso encontro. Uhum. Que daí com todas as pastorais, né? Isso. E você, como aquele que participa das pastorais, não deixe de participar dessa reunião que o Johnny falou do CPP, porque é a oportunidade onde você também vem trazer aquilo que está ocorrendo dentro da sua pastoral, para que todos em comunhão, todos em organização, consigam também ajudar. E essa ajuda é necessária, ela não precisa vir somente do coordenador. Nós estamos ali como irmãos, um para ajudar o outro, um para direcionar o outro. Então venham também participar sempre dessas reuniões. E como o Johnny sempre pede, né, também vou ousar falar, né, se não pode, manda o seu representante, o seu vice, ou alguém que tenha conhecimento do que está ocorrendo, para que nós fiquemos sabendo ali. E muitas vezes, o que ocorre às vezes, trabalhos duplicados ou similares. Então, talvez nessa questão é muito importante discutir, né? Porque pode acontecer um desperdício de tempo e de energia e até recursos financeiros. Então, na igreja o ideal seria que toda a ideia fosse tomada em conjunto, porque uma pessoa, se ela decidir por conta própria fazer alguma coisa, isso vai demandar tempo, dinheiro, e de repente aquela coisa está daquele jeito, não porque é uma tradição, mas porque tem um significado dela estar ali. Aquela porta está daquele lado, porque alguém já teve que modificar, um exemplo. Então, a pessoa chega, não, essa porta, olhando pelo ponto de vista da construção, não faz sentido, mas ali naquele local pode ser. Como nesse espaço que a gente está aqui hoje, tem que ter um isolamento acústico, tem que ter iluminação. Então, chegar modificando só porque sempre foi assim, não. Então, alguém pôs ali, eu tenho que entrar, eu tenho que conversar. Na igreja tudo é diálogo. Sim. Eu questiono, por que tá desse jeito? É porque na paróquia acontece assim, assim, assim. Aí você vê. Então, isso funcionou assim até hoje, vamos manter. Podemos melhorar? Então a gente modifica, mas é importante sempre dialogar para você não, de repente, desmanchar o serviço que alguém levou tanto tempo para realizar, né? E são coisas que nós, como seres humanos, temos esta busca muitas vezes, né? Então, tudo vale da discussão, tudo passa pela discussão e tudo passa por aquilo que nós entendemos que é para o bem da igreja. Onde surgiu a minha ideia, você vai e coloca o CPP e ele vai discernir junto ao pároco, porque o CPP também é como se fosse um gabinete que antecede ao sacerdote, ao pároco. Porque senão, se todos forem ao mesmo tempo ao pároco,
ele não vai conseguir trabalhar e muitas vezes não vai conseguir dar vazão a todos. Por isso que o CPP é esse canal de ligação entre a comunidade, seja a comunidade de pastorais, a própria comunidade, como o próprio Jones citou, os fiéis, os leigos, que aqui estão, que vem trazer alguma coisa e este assunto, essa necessidade, vai aos ouvidos do pároco. Essas são as discussões. E essa definição de prioridades é feita através disto, né? Dessa discussão e tudo mais. Né? No momento, foram estabelecidas já no tempo do Padre Moreira algumas melhorias físicas que eram necessárias. Telhado, banheiros maiores, porque graças a Deus a nossa paróquia, sendo viva como com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Já dizia o tio lá do Homem-Aranha. E então a nossa paróquia cresceu e com esse crescimento também vem algumas exigências. Banheiros maiores, mais confortáveis, uma igreja um pouco mais... ficou melhor, ficou mais arejado com o telhado novo. E agora o próximo passo seria a pintura. O padre já está pedindo, já até divulgou que nosso dinheiro já está garantido no bolso de cada paroquiano. Então, vamos fazendo essas melhorias para que aqui tenhamos conforto para poder se sentir bem ao ouvir a palavra de Deus, não ouvir Deus passando calor, desconfortável. Então, nós do CPP e as pastorais trabalhamos para que a igreja física esteja em ordem, mas que o espiritual também cresça junto com esse trabalho que toda paróquia precisa, né? Olhando esse trabalho pastoral hoje que nós temos aqui na nossa paróquia, você identificaria alguma melhoria já de imediato? O padre citou algumas que eu me recordo, para que possamos incrementar o trabalho de servir ao povo? Eu acho que a conversa, o grande desafio nosso, como a nossa igreja é enorme, viva. Muitas pastorais. Eu acredito que um desafio nosso, um ponto para melhorar é a questão da comunicação entre a gente. Fazer chegar a informação de uma maneira correta, onde ela tem que chegar, porque onde não há comunicação, há confusão. Então, muitas vezes acontece um desentendimento na paróquia, simplesmente por falta de comunicação. Alguém não comunicou por que alguma coisa está acontecendo. Acontecem confrontos de datas aqui em salas, horários. Sim. Então, eu acho que o que a gente precisaria no momento, nosso primeiro ponto é melhorar a comunicação. Hoje em dia a tecnologia está ajudando muito a gente. Mas não substitui. Não substitui. Tem coisas que tem que ser olhando no olho. Sim. Olhando no olho, porque a gente precisa de sentir confiança na pessoa, porque nós somos humanos, a tecnologia, a inteligência artificial ajuda demais, mas nada substitui um olhar e um abraço. Na igreja ali acontece muito, a pessoa vem pedir uma informação, daí você está, a importância da gente estar inserido na igreja, saber os horários da paróquia, os movimentos que existem, a pessoa está precisando de algo e você sabendo como a igreja funciona, como a nossa paróquia funciona, você já sabe para quem você pode direcionar ela, encaminhar. Então, a comunicação é fundamental nesse... E comunicação em todos os sentidos, né? Interno e externo, né? Porque nós temos também que nos comunicar com vocês, nosso principal público, os fiéis da nossa igreja, aqueles que estão aqui. Precisam saber informações, porque a igreja tem tantas informações aqui internas que muitas vezes não são divulgadas. As pastorais que prestam serviços, ação social, pastoral do batismo, pastoral matrimonial e as outras que prestam serviço ad externo, né, que nós chamamos para fora, a pastoral da catequese. Então, elas necessitam estar provendo informações a estes que buscam. Você acha que isso também funciona bem hoje, com o advento da PASCOM também, com o advento da própria tecnologia que você falou? Tá evoluindo bastante. A PASCOM tem sido aquele que dá mais significado à nossa paróquia, dá mais informação e chega de maneira segura. Não chega naquela troca de informações que eu falo uma coisa para o senhor, você fala para outro e de repente mudou. Não, a PASCOM, ela vai pelas redes, pelo Instagram, então a notícia chega mais. E talvez uma coisa que poderia ser um desafio é saber chegar às pessoas da melhor idade. Talvez algumas que eu conheço, elas
elas rejeitam a tecnologia. Não é amigável com isso. Né? Eu confesso que eu com 41 anos não tenho problema de revelar minha ideia com cara de 29, mas é o seguinte, muitas vezes eu me arrependi de ter, eu sinto que eu fiquei para trás em alguns pontos. Sim. Algumas redes sociais eu não tenho, eu vejo que isso faz falta. Então, as pessoas têm que buscar informação, mas algumas estão tão presas como eu fiquei, como já funcionavam as coisas, sempre foi assim. Então, eu sinto que eu preciso hoje correr atrás para poder me atualizar e saber, poder informar, porque eu sou catequista também, graças a Deus, então um pai ou uma mãe vem perguntar, é tão bom você poder ter a informação e passar essa informação, mas fica tão chato quando a gente não sabe e parece até desleixo às vezes. E isso é uma questão que nós percebemos hoje nas pastorais, aqui internamente. Por exemplo, eu estou sempre ali antes das missas, à porta da igreja, e às vezes as pessoas vêm perguntar informações. Esses dias eu estava atrás e perguntaram para de uma pastoral como que estava funcionando a questão dos batismos na igreja. Essa pessoa não soube responder. Sorte que eu estava ali e consegui ajudar aquela mãe, uma senhora grávida que estava ali procurando já a questão do batismo. Então, essa interação que nós falamos lá no começo, né? E principalmente, você falou aí também sobre as informações estarem erradas. Como que a CPP trabalha para evitar, para corrigir esses ruídos? Para você até entender, a analogia que estou fazendo é como o sacerdote, está lá, o microfone dele está tendo ruídos, ou está muito alto, muito baixo, alguém tem que ir lá regular para ele ficar naquilo que todos entendam. E o CPP, acredito que é essa sintonia fina, né? Isso, a gente tem que estar atentos. Claro, às vezes a gente até se pega fora de tão preocupado que a gente fica em as coisas acontecerem bem. De repente, eu já me percebi fora da liturgia, às vezes até disperso, porque a gente ficando de olho em o que está acontecendo, de repente um som, uma luz que parou de funcionar, uma TV. Então, nós que fazemos parte de algum movimento, grupo ou pastoral, também somos convidados a estar de olho, a cuidar com quem entra, com o que alguma pessoa está fazendo algo estranho na igreja. Então, nós temos que nos comunicar e estar sempre atentos, para que nem todo padre consegue ver, nem o diácono. Eu sei que lá do altar a visão é privilegiada, mas nós temos que estar predispostos a estar atentos, cuidando para que o evangelho chegue integralmente à pessoa. Sim. Então, se a gente sabe que alguma informação tá errada, com fraternidade, corrigir, mas com amor. Então, se a gente corrige com amor, não tem problema nenhum. O problema é quando eu já vi acontecer alguma correção sem um pingo de amor. Então, é aí que a pessoa se afasta da igreja, porque a gente peca por isso. Eu sigo muito a pedagogia de Jesus, né? Jesus falava qualquer coisa para qualquer pessoa sobre qualquer assunto, mas com muita misericórdia, com muita caridade. Então você tem que ter. E ele falou sobre essas pastorais, sobre esse cuidado que nós temos que ter. Então já lanço aqui um desafio, que é um desafio que já surgiu lá no passado, não conseguimos. E ele foi citado já publicamente, o padre falou 2 vezes sobre esta nova pastoral, a pastoral da acolhida. Mas não é simplesmente para ficar ali na porta, dando bom dia, boa noite, boa tarde, bem-vindo. Não. É uma pastoral que, além de acolher, ela tem que saber de todas as informações que a igreja está gerando. Ela tem que, perguntou, como eu dei o exemplo do batismo, ela tem que saber, não detalhes, mas saber onde buscar, onde enviar a pessoa. Essa pastoral da acolhida, ela tem esse trabalho de acolher bem, informar bem e também, como você falou, aqueles que estão ali, o sacerdote, o diácono, não pode. Como hoje, como se disse, a igreja é cheia, sempre cheia, então, às vezes, acomodar um idoso, acomodar uma criança, tem que ter esse trabalho pastoral do cuidado da pessoa. Isso, a pastoral da acolhida. Então, faço esse convite a você. Venha servir conosco. Vamos formar essa nova pastoral para que ela venha a incrementar mais, venha a servir mais a igreja. Você acha que isso ajudará também, né? Ajuda muito. E recentemente nós tivemos um retiro onde o senhor não pôde estar, o senhor estava num outro retiro. Sim, eu estava no retiro dos diáconos. Fizemos uma tarde retirada com os coordenadores daqui da paróquia, e lá foi falado de Coríntios 12:12, se eu não estiver enganado, onde fala da importância
do que tem no corpo, os membros, cada membro com a sua importância, Sim, sim. o olho com a importância que ele tem, Sim, o sim. ouvido, os pés. Fizemos até uma dinâmica ali para falar sobre cada um e a sua importância. De repente você pensa assim, mas eu não tenho nada a oferecer para a paróquia, eu não fiz curso de teologia, não fiz filosofia, não tenho. Você tem, se você tiver disponibilidade de vir dar um abraço aqui, você já tem lugar. Se você souber passar um pano, você já tem lugar. Você querendo, você vai ter lugar sempre na paróquia, porque desde uma limpeza até uma homilia, uma reflexão em público, tem lugar para todos. A pastoral, por exemplo, da acolhida, veja a importância disso. Pessoas que chegam à nossa igreja com pensamentos até de fazer coisas erradas contra si ou contra os próximos, mas chegando na igreja e sendo acolhido por alguém que nem sabe teologia, sabe menos de 1% do que tem a sabedoria da vida. Mas com essa sabedoria adquirida de direcionar, de fazer uma oração junto, como eu já vi acontecer, direcionar para o Santíssimo, ver a pessoa chegar desesperada e sair consciente de que Deus está vendo tudo e está providenciando ao tempo dele. Então, desde a pastoral da acolhida, catequese, batismo, tem lugar para todo mundo na paróquia. Isso eu garanto que tem para todos. É só a gente achar onde que eu vou servir melhor na paróquia. É na limpeza, é falando em público, é organizando os carros, né? Não, nós temos espaço para todos. E você tem seu espaço aqui, né? A igreja acolhe a todos e a cada um. E já quase indo para o final, né, Johnny? Sobre esse papo, né? Gostoso. Ele poderia até durar mais horas aqui. Mas o que você colocaria para... Agora um pouquinho mais específico para o nosso povo que trabalha, que serve as pastorais, que vive a sua vocação dentro das pastorais, para que nós possamos transformar ainda mais esta igreja. A primeira coisa que eu peço é um pouco de paciência comigo, principalmente, com a Ellen. E a gente está aqui para fazer o melhor. Ninguém sai de casa pensando, hoje eu vou fazer só metade do meu serviço, vou fazer de qualquer jeito. A gente quer fazer o melhor. Só que somos humanos. E não sou unanimidade na igreja. O senhor não é também? Também não somos. Não sei se era novidade. Não. Isso para mim não é. Nós não somos. O padre Moreira não foi unanimidade. O padre João Marcos, o senhor vai assistir isso depois, o senhor não será unanimidade não. Aqui. Só que a nossa função aqui é agradar o diácono, a Pascom, vou agradar. Não é. A nossa função aqui é servir a Deus na pessoa do irmão. Então, nós temos planos, tem muitas ideias na nossa cabeça que a gente está discernindo para como que a gente vai colocar em prática. Algo que junte, fora a comunicação, que é um desafio enorme, existe também o desafio de juntar, de aproximar as pessoas, porque com a tecnologia também vem um pouco de distância. A gente se distancia, como a pandemia fez. Distanciou, depois a gente está tentando reaproximar. E as pastorais, para nada mais elas servem do que, para quê? Divulgar Jesus. Como é que a gente divulga Jesus brigando um com o outro, não conversando, não dialogando? Não faz sentido. Quando fazemos isso é um contra-testemunho. Contra-testemunho. Então, na nossa paróquia, o desafio primeiro, comunicar. O segundo é juntar para que a gente entenda que eu sozinho não faço nada. Não. O diácono sozinho não vai fazer nada. Nunca. O pároco também não. Ele é muito limitado. Então, todos nós dependemos uns dos outros e a mensagem de Jesus é essa. Sirva a Deus na pessoa do irmão e você vai estar fazendo a minha vontade. Você vai estar garantindo o teu lugar na eternidade. Só que para eu chegar na eternidade tem um espaço de tempo e um lugar. Nesse lugar eu tenho os meus irmãos que eu não posso ignorar, que eu não posso fingir que não vi. Então, o desafio nosso das pastorais é como que eu vou servir melhor a Deus nessa paróquia onde eu estou hoje, no Botiatuvinha. Amanhã Deus pode me chamar para outra paróquia, para outro movimento, pode até me chamar a dar um tempo. De repente, isso também é saudável. De repente se você que estou falando para você agora que está em muitas pastorais, muitos movimentos, há um tempo de refletir: será que eu estou produzindo frutos em tantas pastorais? Será que Deus não me quer fazendo melhor, de repente uma só ou no máximo duas? Já conversei algumas vezes que um cenário ideal para nós é uma pessoa em cada pastoral, não uma pessoa em 3 ou 4, porque não acredito que se produza tão bem
estando em vários lugares, quanto você em uma pastoral. Mas a realidade é outra. Sim, nós precisamos de pessoas, então a gente vai trabalhando com isso, né? Faz duas coisas ao mesmo tempo, com a graça de Deus. É isso aí, meus nossos irmãos e irmãs. Aqui mais este papo pastoral, estamos finalizando, trazendo hoje para vocês entenderem o que é o CPP. Ela não aparece muitas vezes, aparece a pastoral litúrgica, aparece a PASCOM, aparece a catequese, muitas aparecem, mas ela porque ela está nessa questão da condução, da organização e principalmente desta ligação entre a paróquia, entre a comunidade e entre o pároco. Ela faz este trabalho. Então, aqui nós encerramos mais este bate-papo, mais esse papo. Agradeço o Johnny, seja sempre bem-vindo, precisando. É só dizer que nós transmitimos alguma coisa específica também, para que possamos fazer isso, suas considerações finais. Eu agradeço o Diácono o convite, agradeço a PASCOM, e se eu puder deixar uma mensagem é assim, se você, antes de tomar uma decisão, estando na paróquia, quer entrar para uma pastoral, um grupo, um movimento, são tantos, são 24, se eu não estiver enganado, pensa como que você pode executar melhor esse serviço. Não é um serviço, mas é um serviço não remunerado aqui. Você vai ser recompensado lá na eternidade. Sim. Então, aqui se coloque no lugar da pessoa que estiver do teu lado e veja se você estivesse no lugar dela, com dificuldades para entrar na igreja, com dificuldade de se informar, como que você gostaria de ser tratado? Então, a pastoral, quando você enxergar essa necessidade, você vai procurar um de nós e vai falar, eu quero fazer parte desse corpo vivo, dessa paróquia tão viva, quero trabalhar a partir de hoje. Isso me lembra muito o Papa Francisco. Ele disse que, ele falou um ano antes da morte, sobre essa questão. A paróquia, a igreja não é uma alfândega. Pode, não pode, passa, não passa. A igreja é para todos. Vamos analisar a condição de cada um. Vamos analisar a condição. Então, venha você também. Venha participar, venha servir, venha viver esta igreja, que é uma beleza, é uma gratificação estar aqui, uma gratuidade de Deus nos dar esta oportunidade. E vamos ficando por aqui, finalizando este papo pastoral, mais um que nós fizemos para levar a você este conhecimento da igreja. E vamos deixar a bênção já deste Deus maravilhoso e desse Deus misericordioso que nos coloca sempre diante da sua graça e nos chama. Vem e segue-me. Vem e segue-me, como aqueles primeiros discípulos. Vinde ver. Então vamos nós também ver o que a igreja tem a oferecer. Pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição, e desse Deus, pela bênção desse Deus maravilhoso e misericordioso, desça sobre vós a bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E não esqueça, uma curtida, um joinha, divulgue para outros, compartilhe, para que nós possamos chegar o mais longe possível. Deus os abençoe.